Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com seu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O amigo verdadeiro é Cristo Salvador, que amou ao mundo inteiro, ao mundo pecador, e com seu sangue santo, em morte tão cruel, tornou-se bem seguro o meu lugar no céu. O amigo mais fiel é Cristo Salvador, que ao mundo infiel deu todo seu amor, tornou-se Emanuel, conosco habitou, e o meu lugar no céu, lá no além do véu, já preparou. Se queres este amigo, vem agora aceitar. Um amigo verdadeiro morreu pra nos salvar, lavou com seu sangue todos os pecados seus e quer levar-te agora à presença de Deus. O amigo mais fiel é Cristo Salvador, que ao mundo infiel deu todo o seu amor, tornou-se Emanuel, conosco habitou, e o meu lugar no céu, lá no além do véu, já preparou. Este é o nosso amigo fiel, se tornou Emanuel, Deus conosco. Acabamos então de ler Salmos 91, um texto muito conhecido. Pessoas colocam na cabeceiras de cama, em lugares públicos costumamos adentrar aqueles locais e vemos a Bíblia aberta no Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. É verdade,
e o nosso Deus é um amigo fiel. Mas, para gozar desses benefícios do Salmo 91, quero chamar a sua atenção, meu amigo ouvinte. Precisamos então preencher os requisitos que Deus requer de nós. Não é somente abrirmos a Bíblia, lermos ou mantê-las abertas na cabeceira de nossas camas e assim então achar que estamos protegidos. O nosso Deus conosco está a todo momento, sim, bem presente, mas daqueles que preenchem o requisito, o qual agrada a Deus. Temos visto não só o Salmo 91, como outros textos amados da Bíblia, outros textos de promessas gloriosas, têm se tornado frases de camisetas, de camisas, slogan de tantos lugares. Mas aí eu pergunto, as pessoas que ostentam estes versículos, estas passagens de promessas tão gloriosas, será que têm parado para meditar no que tudo isto significa? O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? O que é estar à sombra do Onipotente? Oh, sim, neste momento talvez eu esteja falando com pessoas que estão passando por situações difíceis. Mãe que às vezes estão com os filhos, escravizado pela droga, pelo álcool, sim, às vezes até mesmo no mundo do crime. E às vezes recitam, falam, leem a Bíblia, o Salmo 91, o Salmo 23, sim, e tantos outros textos maravilhosos, e às vezes não têm visto benefício algum. Temos parado nós para meditarmos o que Deus realmente requer de nós. Se nós somente conhecemos passagens que nos emocionam, que nos causam algum momento de emoção, e nós queremos a todo custo receber isto, mas não temos vindo pela via correta, não temos andado, não temos nos portado da forma correta. Quantas pessoas estão confundidas, quantas pessoas estão buscando por abrigo, por refúgio, sim, enquanto não se encontram um lugar de segurança, e às vezes abrem a Bíblia, existem aí as caixinhas de promessas, onde pessoas tiram versículos. Já vi determinada pessoa abrir a Bíblia, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo, e abre em algum determinado lugar, e leem, e não entendem nada, e não obedecem à Bíblia. Como pode estar abrigando a sombra do Onipotente? Como pode estar debaixo das asas do Todo-Onipotente, se simplesmente não obedece os preceitos da Bíblia, se simplesmente não querem andar de acordo com a palavra de Deus? Como já disse, vestem às vezes camisetas com versículos bíblicos, versículos maravilhosos, mas estão lá numa boate, mas estão lá numa danceteria, mas estão lá, se embriagando. Meus amigos e amados ouvintes, Deus tem chamado um povo para ter uma comunhão direta com Ele, não simplesmente para estar aí, proclamando nos momentos de lutas, nos momentos difíceis, como a gente vê pessoas repreendendo, está amarrado no nome de Jesus, quando falam de alguma coisa má. Mas não, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos cobre, nos protege, mas Ele também nos lava e nos purifica de todo o pecado. E para nós clamarmos este sangue, nós precisamos entrar debaixo deste sangue. E quando nós entramos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele nos faz andar de forma diferente, Ele nos faz comportar de forma diferente. Tem as pessoas conhecido quem é este Altíssimo, tem as pessoas entendido quem é o bom pastor, tem as pessoas entendido quem é o Deus da Bíblia, quem é o Deus das promessas, que às vezes tanto ostentamos. Temos nós entendido quem é este soberano Deus? Sim, às vezes Ele está falando de uma forma tão simples, às vezes Ele está movendo aí dentro da sua casa, às vezes usando até mesmo uma criança,
E você tem compreendido? E temos nós a sensibilidade de vermos o que Deus está falando, o que Deus está fazendo em nosso favor? Mas às vezes nós nos contentamos em ver que a chuva está caindo, em ver que a terra está sendo regada, em ver que os campos estão se produzindo. Sim, mas isso não é sinal de bênção, nem muitas vezes isso é sinal de que Deus está aprovando as nossas atitudes. Não, Deus requer muito mais de nós. Por isso Ele não pode vir sobre um homem, sobre uma mulher que esteja em pecado, sobre uma igreja que tem deixado invalidado a palavra de Deus. Vejamos bem que lá no princípio, quando a serpente, o animal mais astuto, diz a Bíblia, lá em Gênesis tem esta passagem, quando se apresentou a Eva, a serpente citou a palavra que Deus havia dito, mas ela acrescentou algo. Ela interpretou a palavra e aquilo então trouxe uma decepção para toda a raça humana. Sim, meus amigos, e às vezes pessoas têm tentado invalidar, têm omitido o que a palavra de Deus tem falado, e isto nós não podemos então desfrutar dos benefícios de Deus, não. Quando Deus chama um homem, Ele chama para uma separação total. Quando Deus convida uma mulher, Ele quer que a mulher ande em santidade. Quando Deus convida um jovem, Ele quer que o jovem esteja em santidade. Sim, mas o nosso Deus, que é o Emanuel, que é o Deus conosco, que é rico em misericórdia, Ele te chama como você está. Às vezes nós estamos em situações que não é muito propícia, como Maria Madalena, como a mulher pecadora que foi ali diante de Jesus. Ela estava em pecado, só que ela queria ser libertada. Então você que me ouve nesta hora, às vezes você não tem entendido por que determinadas situações. Talvez você não tenha compreendido porque às vezes o filho está lá no mundo, porque às vezes o filho está envolvido com más companhias, envolvido no mundo da droga, no mundo da criminalidade. Às vezes você não entende porque este marido é um beberrão, é um embriagado. Talvez você não entende porque você mesma, não consegue viver uma vida de acordo com a palavra, não consegue receber os benefícios da palavra. É porque às vezes Deus está te dando uma oportunidade para que você então procure na fonte correta, para que você venha a Cristo. Ele disse: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e oprimidos. Mas veja bem, Ele não disse eu vou, Ele disse vinde a mim. Ele tem chamado para você vir a Ele. Ele tem chamado a todos os que estão cansados para vir a Ele, porque Ele alivia o fardo, porque o fardo dele é leve, porque o jugo é suave. Sim, meus amigos e amados ouvintes, se você tem parado para pensar nisto agora, que salmo maravilhoso, que salmo próprio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quantos benefícios para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como o fardo se torna leve, como o jugo se torna suave, porque assim disse Jesus: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas aquela condição, você precisa vir a Cristo, nós precisamos estar nele. Maria Madalena foi levada diante de Cristo, a mulher pecadora, ela foi a Cristo. Sim, aquele ladrão crucificado à direita, ele foi levado junto com Cristo ali. Mas quando ele reconheceu que ele estava perto de Cristo, quando ele estava perto de Jesus Cristo, ele disse: Pai, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E então, Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. O nosso Deus é um amigo fiel. O nosso Deus, Ele tem seus propósitos traçados para cada um de nós. E ouvimos muito: não cai uma gota de uma água se Deus não permitir, ou não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. É verdade. Sim, porque Ele é soberano, porque Ele é grande, porque Ele enche os céus e a terra. Não há nada que possa suceder sem que Deus permita. Sim,
Então, neste momento, Ele tem permitido nós virmos com a mensagem, com esta programação à luz da palavra e entrar no seu lar, talvez que está desfacelado, que às vezes vocês têm visto a sua casa sendo despedaçada, e nós encontramos Josué dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas serviremos como? Você tem que conhecer o Deus de Josué, você tem que conhecer o Altíssimo, nós precisamos conhecer quem é este Deus. Conta-se que havia em uma cidade um grande declamador. Ele sabia recitar a Bíblia, recitava diversas passagens da Bíblia. E ali numa outra cidade havia um pregador, lá da periferia, uma igrejinha, onde ele pregava a palavra, onde ele pregava e ali incomodava aquelas pessoas daquela cidade, porque a sua palavra chamava para uma separação, porque a sua mensagem apresentava um Deus que é santo, porque a sua mensagem apresentava, um Deus que requer santidade de um povo. E aquele homem então, humilde, o povo daquela cidade só o reconhecia como um implicante. Assim era João Batista. João Batista combatia o pecado. Assim era Elias. Jezabel perseguia Elias, porque eles combatiam o pecado à raiz. Sim, e sempre quando tem um homem que chama o povo à santidade, isto incomoda. Que fala a verdade, isto incomoda. Não foi o Evangelho de Jesus, não incomodou os religiosos daquela época, quando ele começou a pregar a palavra, quando ele diz: isto tem se cumprido sobre mim, o que Isaías houvera dito. Sim, aquilo começou a incomodar os religiosos daquela época, aquela sociedade começou a se sentir incomodada. Eles o ignoraram, o que ele fazia, as curas, os milagres, até mesmo a multidão que o acompanhava começou a abandoná-lo. Sim, e aquele homem então naquela cidade, aquele pregador tão humilde, lá da periferia, uma igreja pobre, um povo humilde, um povo simples, mas um povo que conhecia a Deus. Sim, um dia eles marcaram então que aquele declamador estaria na cidade daquele pequeno pregador. Sim, ele virá aqui para recitar os versos da Bíblia. Ele virá aqui para mostrar as suas habilidades com a Bíblia, como decora a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como recita, sem precisar estar lendo. Mas para humilhar aquele pregador, eles tentaram então convidá-lo também para estar naquele evento. E chegou aquele grande dia, a cidade foi àquele local, as pessoas chegaram ali para ver aquele famoso declamador. E quando ele chegou ali, também foi aquele homem, com aquela sua roupa humilde, todo desconjuntado, e assentou ali junto ao lado daquele homem todo polido, todo engravatado, todo cheio de si. E então chegou a hora deles porem aquele declamador para falar. E ele levantou ali, somente dele levantar e dar os seus passos, aquela plateia o aplaudiu, e pessoas iam ao delírio vendo aquele homem, famoso pelas suas habilidades, famoso pelo seu gingado, famoso pelo seu jeito de andar. Mas quando ele chegou ali, ele disse: hoje eu vou recitar o Salmo 23, outro motivo de aplausos, outro motivo para as pessoas irem ao delírio, com aquela voz bonita, polida. E ele começou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E parou e as pessoas aplaudiam. E ele disse: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Novamente as pessoas o aplaudiam, e ele parava e esperava então as pessoas largarem, deixarem os seus delírios, seus aplausos, para recitar o próximo verso. E assim foi até o último versículo do Salmo 23. E as pessoas aplaudiam, e as pessoas deliravam, e as pessoas pediam bis, queriam novamente que ele falasse mais um pouquinho, recitasse novamente o Salmo 23. Então ele pegou e assentou ali, e eles chamaram aquele pobre, aquele humilde pregador,
E ele levantou com toda a sua humildade. Nenhum aplauso houve, ninguém o aplaudiu. Eles queriam era desmascará-lo, mostrar a habilidade daquele homem, mostrar a polidez daquele homem, mostrar como aquele homem conhecia a Bíblia de capa a capa. Mas aquele pregador levantou, nem mesmo sua esposa, que já houvera entendido o propósito daquilo, o aplaudiu, nenhum aplauso sequer. Mas ele se colocou ali, pegou a sua Bíblia e abriu no Salmo 23 e disse: eu vou ler o Salmo 23, com palavras falhas, com palavras trêmulas, com palavras, difíceis, até mesmo sua ortografia, pelo seu linguajar difícil. E ele começou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nenhum aplauso sequer, ninguém falou nada, nenhum assovio, nenhum delírio. Novamente ele continuou: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tudo continuava em silêncio, ninguém o aplaudia, ninguém dizia nada. E ele ainda continua: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Chegou então o último versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fechou a Bíblia, nenhum aplauso, ninguém dizia nada, somente esperava aquele momento para desmascará-lo. E quando ele fechou a Bíblia, ele disse: Deus abençoe a tua palavra nos corações de cada um de nossos ouvintes. Foi, assentou-se em seu lugar. O apresentador daquela plateia não se levantou. Aquele homem declamador polido permaneceu sentado. Ninguém falou nada. Ali um silêncio profundo desceu naquele lugar. Todos estavam quietos. Oh, o que será que eles estavam esperando? E aquele pastor com a Bíblia fechada, sentado ali, também esperava. Ele estava entendendo o porquê que eles o haviam convidado. Mas ele havia lido a palavra com tanta propriedade. Ele havia falado aquela palavra, sim, com tanta propriedade do que é o bom pastor. Chegou um momento, depois de uns 5, 10 minutos, quem sabe, aquele declamador não suportou aquele profundo silêncio entre a plateia, multidão e multidão toda silenciosa, e ele levantou e quebrou aquele silêncio. Com lágrima nos seus olhos ele disse: pessoal, eu sei recitar a Bíblia de capa a capa, eu sei recitar o Salmo 23 de cor, mas eis aí um que conhece o bom pastor. Eis aí um que conhece o Deus da Bíblia. Eis aí um que está gozando dos benefícios deste bom pastor. E havia choro e havia lágrimas nos olhos daquelas pessoas que ouviam aquilo, porque é uma palavra debaixo da unção, é uma palavra de um homem que conhecia a Bíblia, de que conhecia o Deus da Bíblia. Sim, quantos pregadores sem unção, quantos recitadores do Evangelho, quantos pregadores polidos dentro da igreja, quantos de nós às vezes recitamos palavras e mais palavras bonitas. Mas cadê a unção de Deus? Cadê o conhecimento? Cadê a experiência daquele homem com Deus? Sim, como aquilo mudou então a visão daquela cidade a respeito daquele pequeno pregador. Aquele homem polido, ele queria fama. Aquele homem polido, ele era idolatrado pelo povo. Aquele pregador, até então, ele era desprezado.
Eles queriam humilhá-lo, mas chegou a hora em que ele subiu ali e ele clamou o bom pastor em favor daquelas pessoas. E ele citou o bom pastor em favor daquelas pessoas. Poderia ter sido o Salmo 91. Poderia, sim, pois o bom pastor é o mesmo Altíssimo, no qual nós queremos estar abrigados à sombra das tuas asas. E então aquele pregador, ele começou a ser visto com outros olhos. Que benefício aquilo trouxe para aquela cidade. Quantos jovens, sim, que não conseguiam se libertar dos vícios, que estavam perdidos, que simplesmente queriam idolatrar um recitador do Evangelho, porque a mensagem daquele pregador os condenava. Mas chegou aquela hora então, aquele jovem pôde sentir o que é desfrutar da presença do bom pastor, ainda que estivesse andando pelo vale da sombra da morte, ainda que estivesse escravizado pelo vício, ainda que estivesse no mundo do crime, mas ele sabia que havia um bom pastor. Eles puderam experimentar o benefício de ter um bom pastor. Aquele bom pastor que Jesus mesmo disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Meus amados, ouvintes queridos, este mesmo bom pastor está hoje entrando em sua casa através deste Evangelho, não de uma forma recitada, mas às vezes até mesmo com falhas nas palavras, mas ele quer ter um encontro com você. Ele quer, como Davi pôde sentir o benefício de ter este bom pastor nos momentos difíceis de sua vida, que ele chegou até mesmo a dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum me sucederá, porque tu estás comigo. Sim, Davi sentiu este benefício. Ele sabia o que era ser guardado por um pastor. Ele sabia o que era ser guiado por um verdadeiro pastor. E Jesus Cristo é este pastor que quer te colocar no aprisco dele, meu amigo ouvinte, que quer te trazer, jovem, que às vezes tem estado no mundo, homem, que às vezes tem estado viciado, mulher, que às vezes não tem se portado de forma decente, de forma correta. Ele quer te trazer para o aprisco. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele dá a libertação. Ele preparou um aprisco para nós. Sabe qual é o aprisco do Senhor Jesus Cristo? É sermos mergulhados no sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos protege de todo mal. Este é o lugar de refrigério, este é o lugar de segurança eterna, é debaixo do sangue de Jesus Cristo, é no aprisco do Senhor. Sim, ainda contam que certa vez houve um homem, teólogo, ateu, estudava a Deus, mas não cria na existência de Deus, estudava para ver o que era Deus, mas não reconhecia que existia um Deus. E ele chegou em um pobre, humilde cristão ali e disse: você conhece este Deus que você professa? Você algum dia viu a este Jesus que vocês falam que ele foi crucificado na cruz? Você algum dia o viu? Ele algum dia chegou e tocou em suas mãos? Sim, aquele homem disse: eu nunca o vi pessoalmente. Ele disse: como pode você então estar falando que existe um Deus? Como pode você então estar falando que Jesus veio a esta terra, um carpinteiro que nasceu ali? Como pode você falar que ele era Deus? Aquele homem falou: sim, você por certo tem muitos estudos. Você por certo tem interpretação para tudo que a Bíblia diz. Você por certo tem argumentos para dizer que não existe um Deus. Você às vezes pode até tentar me provar o contrário. Mas uma coisa eu posso dizer, sabe? Eu nunca o vi pessoalmente, sabe? Eu tenho visto na Bíblia dizer que nasceu um que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ele andou ali e fez maravilhas. E ele tomou uma cruz. E ele morreu ali na cruz.
Mas a Bíblia diz também que ele ressuscitou no terceiro dia. E aquele homem disse: como ele ressuscitou, se você não tem visto ele? Que evidências há disto? Existe sim uma tumba aberta lá em Israel que eles falam que Jesus esteve ali, mas não existe evidências concretas sobre isto. Aquele homem simplesmente disse mais uma coisa: ó grande teólogo, ó grande doutor, uma coisa eu posso dizer, com toda a sua teologia, com tudo que você queira me explicar que não existe um Deus, eu creio piamente que existe um Deus, porque eu era um homem que vivia embriagado pela cachaça. Oh, sim, a minha família não era feliz. A minha família, eu espancava a minha esposa, eu espancava os meus filhos, eu vivia caído na sarjeta, eu era motivo de zombaria de tantas pessoas aí fora. Mas um dia eu encontrei, ainda que eu não o tenha visto com os meus olhos, mas eu pude sentir a presença deste Jesus em meu coração, e desde aquele dia isto transformou a minha vida de uma tal maneira, e daquele dia em diante eu não quis beber mais, eu não consegui fumar mais, isto cheira mal aos meus narizes, oh sim, isto cheira mal às minhas narinas, e desde aquele dia então eu sou um verdadeiro pai de família. A minha esposa está ali, nós não temos muitas coisas na verdade, mas nós temos um amor profundo dentro da nossa casa. A minha esposa é uma verdadeira rainha do lar, os meus filhos são verdadeiros filhos que se pauta, nos exemplos que eu posso dar. Se isto não for Deus em minha vida, se não foi Deus que transformou a minha vida, sim, o que pode ser? E aquele homem simplesmente não pôde dizer mais nada. Sim, eu vi outro dia um grande homem dizendo que para ser um pastor tem que ter não sei quanto tempo de teologia, tem que ter, muitos estudos, mas nós dizemos o contrário. A teologia às vezes afasta o homem de Deus, porque Deus não é para ser estudado, Deus é para ser crido, Deus é para ser sentido a sua presença. O que necessitamos para ser um pregador é de homens com experiências diante de Deus, é com homens que foram resgatados lá do mundo, do abismo, é homens que tiveram experiência pautada no Evangelho de Cristo. Assim foi, João Batista levantou lá no deserto, ele não teve estudo algum, sim, mas que pregador foi João Batista? Nós precisamos de pregadores que tenham experiência com Deus. Nós precisamos de pessoas que tenham experiência com Deus. Quem sabe esta é a sua hora. Quem sabe este é o seu momento, meu amigo ouvinte. Você não tem entendido circunstâncias. Você não tem entendido situações em sua vida. Mas talvez era para você parar, para pensar um pouco no que é ser um bom pastor, no que é ter um bom pastor, no que é abrigar a sombra do Onipotente, no que é estar, sim, debaixo das asas do Todo-Poderoso. Talvez você esteja, talvez alguém esteja me ouvindo e está precisando disto, para receber uma libertação, para receber, sim, uma libertação do vício, da droga, para receber uma libertação até mesmo do espírito de fanatismo, do espírito religioso, e vir a Cristo, e vir ao Evangelho, e vir a este aprisco, e mergulhar no sangue de Jesus Cristo, e ser uma nova criatura, e ser um homem, uma mulher que dê testemunho da verdade, e ser um jovem que dê testemunho da verdade, que simplesmente não ostente em suas camisetas versículos e mais versículos da Bíblia, mas que viva o que o autor da Bíblia requer que nós vivamos. Sim, que viva uma vida de santidade, que viva uma vida dedicada a Ele, que viva uma vida que aonde quer que vá, sim, haja misericórdia dos nossos corações em favor das pessoas. É isto que Deus requer de cada um de nós. Te convido então,
faça uma reflexão, pense um pouquinho na sua situação, pensemos um pouquinho como este mundo está amaldiçoado pelo pecado, como este mundo está caído em pedaços. Nós vemos aí, as autoridades já não dão conta mais, as autoridades estão perplexas, o mundo está caído aos pedaços. Vejamos aí, a própria natureza está revolucionando, são enchentes em determinados lugares, são terremotos em outros lugares, oh sim, outros lugares são seca, e a sociedade está morrendo, e a natureza está gemendo, sim. Porque tudo isto é por causa do pecado. Quantos lares estão sendo destruídos, o conceito família tem se acabado. Por quê? Oh, sim, pensam-se em divórcios e mais divórcios. Não existem mais aquela família constituída de forma correta, onde existe uma mãe, onde existe um pai e onde existem filhos, como Josué, que servem ao Senhor com decência, com ordem, com disciplina. E então, nós ficamos aí, sociedade, buscando causas, por que tantos problemas, por que tantos jovens delinquentes, por que tantas depressões, por que tantos problemas, por que tantas famílias destruídas, por que tantas crianças, oh sim, sendo humilhadas, e fazem códigos de defesa disto, e fazem código, estatuto da criança e do adolescente, e tantas coisas, querendo proteger os nossos jovens, querendo proteger as nossas crianças, e não estão dando conta, porque o amor de muitos tem se esfriado, por aumentar a iniquidade o amor de muitos tem esfriado. Mas hoje eu te convido, venha para o aprisco do Senhor. Eis aqui uma mensagem, eis aqui um bom pastor, que ele cuida, não precisa do estatuto da criança e do adolescente. Quando você entrega na mão do bom pastor, quando você, pai de família, quando você, mãe de família, entra no aprisco do Senhor e coloca os teus filhos debaixo do sangue de Jesus Cristo, oh sim, nossos filhos estarão protegidos, nossos jovens, nossos adolescentes estarão bem guardados, não haverá drogas, não haverá crimes, não haverá nada deste mundo que os atrairá, porque eles estarão abrigados debaixo das asas do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, aquele que enche os céus e a terra, aquele que nos protege de todo perigo, aquele que está com as suas mãos estendidas para nos guardar. Venha para Cristo, venha e reconheça que Ele está te chamando. Se você tem sentido esta necessidade em seu coração, se você tem sentido a necessidade de se arrepender dos pecados, se você tem desejado, oh sim, vir a Cristo, oh sim, saiba que Jesus Cristo morreu ali no Calvário, não foi em vão. Sim, Ele morreu por cada um de nós. E hoje Ele pode tomar o mais vil pecador e fazê-lo tão branco como a neve. Não tem que perguntar a ninguém a respeito disto. Ele é soberano. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode tomar o mais vil pecador e fazê-lo tão branco como a neve. Oh, Ele pode fazer isto porque Ele é soberano. Ouça, meus amigos, aquilo foi provado na cruz. Quando lá havia o mais vil dos ladrões, ele merecia a morte. Deus nunca havia passado por sua mente. Aquele ladrão da direita de Jesus, talvez ele nunca nem sequer tinha ouvido falar de Jesus. Ele nunca havia pensado nada a respeito dele lá na cruz. Quando, através daqueles lábios ensanguentados, entre os gemidos, lá veio um som: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aquele ladrão, vendo Jesus todo ensanguentado ali na cruz, ele conseguiu entender porque lá estava aquele homem ensanguentado. Não precisou de pregadores no ouvido dele. Ele teve um contato com Deus, ele teve um contato com Jesus. Ele passou a entender porque Jesus estava ali. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Pai, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E lá veio outro som de volta através do sangue, lá
lágrimas e agonia que Jesus passava, a graça tomou conta e disse: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso, disse Jesus àquele ladrão. A graça é favor imerecido, a graça fez aquilo, o que poderia aquele ladrão fazer? Não mais do que Adão podia fazer, não mais do que Eva podia fazer, e não mais do que você pode fazer, porque Adão tinha pecado, aquele ladrão, era um pecador, e eles não podiam fazer nada, e não mais do que eu posso fazer. Como não poderíamos empurrar nós mesmos acima através da branca Via Láctea, nós não poderíamos fazer nada com as correias de nossas botas e nada mais, nós não podíamos fazer nada, não poderíamos fazer isto, mas a graça de Deus pôde fazer algo a respeito disto. Quando Ele amou o mundo de tal maneira, a graça sendo estendida a meu favor e a seu favor, e ela faz a mesma coisa agora mesmo por você. A graça de Deus, a soberania da graça de Deus, veio àquele ladrão que estava morrendo: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Pense nisso, isso é maravilhoso. Não quer você clamar a Deus: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do meu filho, tenha misericórdia da minha esposa, tenha misericórdia da minha igreja, tenha misericórdia de cada um de nós. A graça de Deus ainda está estendida em nosso favor. Se você quiser, sim, nós estamos aqui. Existem homens que clamam com verdadeiro espírito de intercessão em favor de lares. Se você quiser ter um contato mais estreito com este Deus, se você às vezes não tem conseguido vê-lo na Bíblia, se você ainda não tem conseguido experimentá-lo em sua vida, se você quer uma ajuda, se você quer uma visita, existem homens, sim, pautados no Evangelho, com o coração cheio de misericórdia e com intercessão vinda do alto céus, que pode olhar para você com amor, e que pode clamar junto com você, e levá-lo e apresentá-lo diante de Deus, e te ajudar a dar os passos que você precisa dar para se libertar da droga, para se libertar do vício, para se libertar do pecado. Então, meu amigo ouvinte, se você quer uma visita em sua casa, se você quer conhecer um pouco mais deste bom pastor, do Emanuel, que é Deus conosco, do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma não decorada, mas de uma experiência experimentada, você pode ligar para nós, que nós podemos estar te visitando, nós poderemos estar orando por você, nós poderemos estar fazendo alguma coisa, pois há um clamor, sim, há um aviso, a tempestade está se aproximando, o final de toda a raça humana está chegando, há só um lugar para se abrigar, e este é no aprisco do Senhor. Sim, e nós queremos então te convidar, se você quiser ter uma experiência com este bom pastor, se você quiser experimentar desta palavra, ligue para nós e nós estaremos te dando uma força e te ajudando.